Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria dizer que é uma grande honra, tá ok? Estar aqui em Campina Grande, junto com o Instituto Borborema, e ter a oportunidade de fazer a primeira palestra que vai compor, né, o início desse congresso. E conversando, né, com os fundadores do Instituto, eles me disseram que a ênfase, pela primeira vez, neste evento que está sendo realizado, que não é o primeiro, a ênfase desta vez será a questão educacional, não é? Vejam, hoje no Brasil, muitas pessoas, elas têm cada vez mais despertado para a questão política. E quando eu falo despertado para a questão política, não no sentido de querer construir uma carreira política, mas no sentido de estar de olho em quem são aquelas pessoas, quais são as ideias das quais elas comungam, que estão em Brasília tomando as decisões por nós, não é? E isso é uma coisa muito louvável, não é? Isso é uma coisa que é necessária ser feita por todo brasileiro, mas nem todos fazem. Só que quando nós tratamos do assunto educação, a tendência que nós temos é pensar que a educação é algo distante da nossa realidade. Então, a pessoa, muitas vezes, ela faz o seguinte raciocínio: se eu tenho filhos pequenos, a questão educacional é importante para mim. Se eu sou professor, a questão educacional é importante para mim. Ou, se o meu afilhado, não é? Que o meu irmão, filho do meu irmão, aquela criancinha que eu vi nascer, ela precisa ser educada, então eu preciso também saber sobre educação. Mas o raciocínio para por aí. Então, geralmente as pessoas, se elas não têm essas ligações, ou até mesmo em alguns casos, ainda assim quando elas têm, elas enxergam a educação como algo secundário, distante, não é? E veja, é exatamente por isso, porque nós contraímos essa maneira errônea de enxergar a educação, e que nós não temos em nossas mentes o conceito formado de educação, que o Brasil está na situação em que ele está. Porque Platão, na República, Platão veio 300 anos antes do Cristo. Ele já mostrava que, se você não colocar na política homens formados pela filosofia, aquela política está fadada ao fracasso. Só que esses homens
só serão formados nesta filosofia se você iniciar um trabalho educacional com eles desde a mais tenra idade. Não é? Então, se nós queremos novos rumos para o nosso país, se nós queremos de fato combater o comunismo, o marxismo e outras coisas mais, que nós veremos aqui nessa palestra, nós precisamos abrir os nossos olhos para a questão educacional. Então, essa é a minha reflexão, digamos assim, filosófica com vocês. Agora eu vou falar para quem aqui é católico. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, quando ele estava prestes a ser elevado ao céu, ele disse para os discípulos que eles tinham que ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e ensiná-las. Veja, nosso Senhor sabia muito bem o que ele estava dizendo. E antes dele partir e deixar este mundo, ele fez questão de deixar registrado para a igreja que a questão educacional, ela não é optativa. Mas a questão educacional, ela é parte essencial da fé católica. Então, eu queria iniciar citando esses dois pontos, para que nós possamos abrir mais os nossos olhos para a questão educacional. Tá ok? E aí, então, eu gostaria de desenvolver com vocês agora o princípio, né? Aquilo que originou o que hoje já está acontecendo no mundo e tende a acentuar-se ainda mais, que é uma coisa chamada globalização da educação. Não é? Então, de onde surgiu a questão da globalização da educação? Vamos lá. Na metade dos anos 1700, surgiu na Inglaterra o que nós conhecemos como Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial ela surgiu na Inglaterra, nós primeiramente devemos nos questionar por que é que a Revolução Industrial surgiu lá. Porque foi exatamente lá que deu início à Revolução Industrial. Porque na Inglaterra, um pouco antes, havia sido criado o Banco Central Inglês. E quando o Banco Central Inglês ele foi criado, surgiu então, na humanidade, uma oportunidade de você construir riquezas que até então não havia. E por que eu estou falando isso? Porque, veja, o banqueiro, o bom banqueiro, ele só pensa em uma coisa na vida dele, que é fazer dinheiro. Então, aqueles que compunham o sistema bancário inglês, eles tinham uma habilidade peculiar, que consistia no seguinte: quando alguém chegava até eles e apresentava uma ideia, um projeto, eles tinham uma capacidade de identificar que aquele projeto ali exposto, ele iria para frente. Então, se o indivíduo chegasse para estes banqueiros e apresentasse um projeto de uma máquina a vapor, por exemplo, eles tinham a capacidade de identificar se aquilo ali geraria lucro. Identificando, o que o banco fazia? Ele imprimia dinheiro. Ele pegava lá,
imprimia 1.000 libras e dava da mão do fulano que queria construir uma máquina a vapor. Esse indivíduo pegava o dinheiro, construía um galpão, contratava mão de obra e começava a produzir máquinas a vapor. Daí, quando ele executava o projeto dele e ele encontrava quem comprasse, de repente aquele indivíduo, ele tem nas mãos dele 10.000 libras. Ele emprestou 1.000 do banco e ele tinha 10. Aí ele pega e volta no banco. Aí ele paga as 1.000 libras que ele tinha emprestado, mais os juros. Então, além dessas 1.000 libras, ele vai dar mais 2.000 libras nas mãos do banco. E o banco agora ele tem 3. Só que aí, o indivíduo ficou com 7.000 libras nas mãos dele. E o que ele vai fazer? Vai enfiar 7.000 libras no colchão? Não, ele vai colocar no banco. Deposita na conta. E o banco sabia que esse indivíduo, muitíssimo provavelmente, ele jamais iria sacar as 7.000 libras que ele tinha na conta. Eu acho que ninguém aqui, talvez, não é? Fez a experiência de você retirar todo o dinheiro que você tem na tua conta bancária. Aí pode ter alguém que fale aqui e diga, eu tirei. Sim, provavelmente você tirou e você colocou em um outro banco para o teu dinheiro render mais. Né? Potato. Né? Saiu de um e foi para o outro. Então você veja, de 1.000, o sistema bancário fez com que surgissem 10.000 libras. E o banqueiro, quando ele viu isso, ele identificou uma oportunidade de você produzir riquezas que até então na história da humanidade não havia. Só que para ele fazer isso, ele precisa de um indivíduo chamado empresário. E esse empresário, para fazer isso, ele precisa de uma coisa chamada mão de obra. E o banco, na medida em que ele identifica empresários, ele vai fazendo com que o dinheiro vá rendendo cada vez mais e mais. O sistema financeiro vai fazendo isso. E veja que curioso. Isso que eu estou contando não faz parte do que eu vou falar aqui agora. Mas essas informações, elas encaixam uma na outra. Um professor de economia da Califórnia, chamado Gregory Clark, existem N vídeos dele no YouTube, ele mostra, através de gráficos, que de antes de Cristo, algumas centenas de anos antes de Cristo, até o ano de 1750, o PIB do mundo variava, mas variava muito pouco. Só que, a partir de 1750, esse PIB começa a crescer num comportamento exponencial. E desde lá, então, desde 1750, ele não para de crescer. Ainda que você tenha a Primeira Guerra Mundial, o crack da Bolsa de Valores, a Segunda Guerra Mundial, o aumento do valor dos barris de petróleo na década de 60, a crise imobiliária nos Estados Unidos, o acidente nas Torres Gêmeas, nada disso é capaz de fazer com que esse PIB caia. Ele continua subindo. E é este fato que eu queria chamar a atenção de vocês que estão presentes aqui. Por quê? Existe um livro chamado A Sociedade Humana. Esse livro foi escrito na década de 50, por um sociólogo chamado Kingsley Davis. Ele diz que a sociedade, ela se encontra dividida
em dois tipos de estruturas. O que ele chamou de estruturas primárias e o que ele chamou de estruturas secundárias. Na verdade, esse já era um termo muito usado na própria sociologia. E as estruturas primárias consistem em o quê? É um tipo de organização onde o teu valor está intimamente ligado e ele é indissociável da tua pessoa. Por exemplo, uma família. O indivíduo que ele é pai de uma família, o valor dele para aquela instituição está ligada à pessoa dele. Porque o ser dele e o ser pai estão presentes num único sujeito. E você não consegue separar. Ninguém consegue vir e tirar a paternidade de mim, como se fosse um dente, não é? Então, da mesma forma como você vai extrair um dente, você vai extrair a paternidade de alguém. Não é possível. Você pode ficar doente, você pode ficar rico, você pode ficar pobre. Você jamais vai deixar de ter valor para aquela instituição. Isso, segundo os estudos de sociologia, constitui o que nós chamamos de estruturas primárias. Só que aí, continua o Kingsley Davis, existe um segundo tipo de estrutura, que são as secundárias. E dentro deste tipo de organização, o valor dos indivíduos não está atrelado à sua pessoa. Mas o valor desses indivíduos está atrelado à função que eles desempenham dentro daquela estrutura. Um exemplo disso, as empresas. Por que você é importante para a empresa na qual você trabalha? Porque existe uma função e você executa esta função dentro daquela empresa. Se em algum momento aquela função deixar de ser necessária e não houver outra função que você possa executar, ou você não seja capaz de executar esta função, você é desligado da empresa. Porque ali você não é uma pessoa. Ali você é uma função. Então, o Kingsley Davis viu que a sociedade, ela se encontra organizada nesses dois tipos de estruturas: as estruturas primárias e as estruturas secundárias. Só que com o surgimento da Revolução Industrial, que impacto isto teve na sociedade? Que a própria sociedade, que até então organizava-se em torno de estruturas primárias, ou seja, a base da sociedade até a Revolução Industrial eram as famílias, ela começa, a partir de 1750, a ter como base não mais as estruturas primárias, mas as estruturas secundárias. E, com isso, a base da sociedade começa a ser não mais as famílias. A base da sociedade agora, então, é uma coisa chamada economia. O importante é isso: enriquecer, ganhar dinheiro, lucrar, trabalhar, viver para produzir. Agora, vejam, eu vou voltar agora, porque se eu não voltar, a gente não vai entender mais claramente isso que eu quero falar depois, tá ok? O Aristóteles foi aluno do Platão. Ele estudou 20 anos com Platão. E, ao longo da sua trajetória filosófica, ele foi educador,
do Alexandre o Grande, o conquistador grego, aquele que colocou o mundo debaixo do Império Grego. Quando o Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, ele saiu conquistando o mundo afora, o Aristóteles fez um pedido para ele, que ele enviasse documentos que lhe dessem indícios de como aquelas civilizações haviam surgindo. E aí, analisando 158 textos que chegaram às mãos do Aristóteles, ele viu que existia um fator em comum, que era aquele que fazia com que aquelas sociedades surgissem. E que era o seguinte: em algum momento, surgia um indivíduo que ele tinha uma excelência ligada com a inteligência. E porque ele tinha uma excelência ligada à inteligência, outras pessoas que identificavam isso naquele indivíduo organizavam-se ao redor dele, não querendo viver afastadas dele, mas perto dele, e através disso, as sociedades iam surgindo. Aquelas que o Alexandre o Grande estava conquistando. Agora veja que coisa interessante. Esse estudo foi feito por Aristóteles 300 anos antes do Cristo. Em 1800, um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, ele fez um estudo dedicado em identificar de que maneira as sociedades aborígenas australianas, as tribos de lá, elas se organizavam. E ele viu que as tribos aborígenes, elas se organizavam em torno de um líder espiritual, um pajé. Então aquele homem, porque ele tinha uma excelência religiosa, ele se tornava o centro daquela tribo. E aquela tribo era constituída pela virtude daquele homem. Eu não sei, eu tenho quase certeza que ele desconhece isso. Eu acho que o Émile Durkheim não sabia desse estudo do Aristóteles. Porém, os dois estão dizendo a mesma coisa, que a base de toda e qualquer sociedade não é a economia, é a família. É quando você tem um indivíduo, e esse indivíduo, possuindo uma excelência, atrai para si outras pessoas, e ele começa a constituir com essas pessoas uma verdadeira família. E é isso que é a base da sociedade. Se você for ver, é exatamente o que Jesus fez com os apóstolos. O que ele fez com eles? Ele construiu uma família. E uma família numerosa, tinha 12 ali. Ele não quis um, ele não quis 2, ele quis 12. E estes homens, aprendendo a virtude com aquele homem, depois foram capazes de vencer o Império Romano. Agora, por quê? Porque eles tinham frequentado a escola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor se tornou pai para aqueles homens. Nosso Senhor ensinou eles a perdoar. Assim aconteceu com Pedro, quando ele perguntou: quantas vezes eu devo perdoar? Aí Nosso Senhor vai lá e ensina. Nosso Senhor ensinou eles a rezar. Eles perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Nosso Senhor ensinou a eles a mansidão.
Quando Pedro e Tiago queriam fazer chover trovão sobre uma cidade que não quis acolher a palavra de Jesus. Então, o que o Cristo fez nesses 3 anos e meio com aqueles homens, senão nada mais, nada menos do que educá-los? E qual é o intuito principal do Verbo quando ele se fez carne, senão educar o gênero humano? E aí, então, estes homens constituíram a base principal do que vem a ser a nossa sociedade. Isto até o surgimento da Revolução Industrial. Agora, vamos fazer um raciocínio aqui filosófico, tá ok? Existe um conceito-chave na filosofia que, infelizmente, por causa do sistema educacional moderno, muitas vezes a gente não consegue entender. Mas esse conceito é o seguinte, que as coisas possuem uma natureza própria. Você tem uma natureza própria. Você tem um estômago e você tem um sistema digestivo. Se você comer um pedaço de pão, aquilo vai para o teu estômago e é absorvido pelo teu corpo. Agora, se você engolir uma barra de ferro, aquilo vai para o teu estômago, vai acabar com o teu organismo e vai ficar ali. Por quê? Porque você possui uma natureza. Você possui uma natureza e você não pode negá-la, você tem que obedecê-la, conhecê-la e ser coerente com ela. Então, a natureza de uma coisa não é algo construído, a natureza de uma coisa é algo dado. O indivíduo que construiu isto aqui, ele pode até ter um mérito em ter construído isso daqui. Só que isto daqui só foi possível porque alguém identificou a natureza maleável na madeira. E aquilo não é construído, aquilo é dado, está ali. A natureza das coisas não é construída. A natureza das coisas, ela é tal que está na natureza, que a nossa inteligência, ao percebê-la, deve simplesmente ser coerente com ela. Se você não fazer isso, a tua vida é impossível. Ninguém vive negando a natureza totalmente. Nem o mais ferrenho do marxista. Por quê? O marxista, antes dele falar um monte de asneira, ele tem que dormir. Ele tem que comer. Ele precisa de roupa. Porque tudo isso constitui um aspecto da natureza dele. Ninguém pode atribuir a si mesmo a propriedade de não dormir. A partir de agora, eu não durmo mais. Parabéns. Já já você vai morrer. Ou antes de você morrer, você vai dormir sem você querer. Porque a tua natureza vai exigir isso. Agora vejam. Quando Aristóteles descobre isto, e quando Emile Durkheim também descobre isto que eu acabei de falar, o que eles estavam tentando identificar? A real natureza da sociedade humana. A real natureza da sociedade humana é aquilo que na sociologia se chama de estruturas primárias. O Cristo sabia disso, porque foi ele que inventou esse negócio. E é por isso que ele fez da vida dele nada mais do que a constituição da instituição primária por excelência, que é a igreja. E quanto mais o ser humano se aproxima disso, mais realizado ele será. Quanto mais distante ele estiver disso,
mais frustrada será a sua existência, porque ele está desrespeitando a sua natureza. E aí o Durkheim, não contente com o que ele achou que batia com aquilo que Aristóteles fez, e nada mais é do que nosso Senhor buscou fazer ao longo do seu ministério, ele fez um segundo estudo. Ele mediu o número de suicídios que começaram a surgir na França, principalmente, após o surgimento da Revolução Francesa, que está intimamente ligada com a Revolução Industrial. Se não houvesse Revolução Industrial, não haveria Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve como finalidade a amplificação da Revolução Industrial. E aí, fazendo um estudo, então, sobre a sociedade após a Revolução Francesa, ele viu que houve um aumento na taxa de suicídio. As pessoas começaram a se suicidar mais. E aí, ele foi classificando as pessoas em grupos. E aí ele identificou o grupo mais propenso ao suicídio. Se tem alguém aqui que pertence a esse grupo, não fique ofendido. Isso é uma análise que aconteceu na sociedade, tá ok? Então, pertencia a este grupo o indivíduo que era ateu e solteiro. Esse estava no grupo com o maior número de suicídios. Depois você tinha o indivíduo que constituía a família. Então, esse se suicidava menos do que o solteiro. Agora, o Durkheim vai vendo que quanto mais filhos uma pessoa possuía, menos propensa ao suicídio ela estava. E aí ele achou um outro fator que influenciava, que era a religião. E ele viu que os evangélicos estavam mais propensos ao suicídio do que os anglicanos, que estavam menos. E depois você tinha os católicos. Então o Durkheim identificou os extremos. Quem mais se suicida é quem não tem fé, não tem religião e não constitui família. Quem menos se suicida é quem tem fé, tem muitos filhos e é católico. Agora veja que o que esse estudo mostra para nós? Que nós temos uma natureza que exige que nós desenvolvamos a nossa vida dentro de uma estrutura primária. Se você não está inserido dentro de uma estrutura primária, você está renegando uma coisa que a tua natureza exige. Só que aí surgiu a Revolução Industrial e foi acabando com isso. Só que a Revolução Industrial, ela não tinha condição de manter a sociedade num estado de secundarização. A tendência era que depois de alguns anos, a sociedade ela voltasse para o seu estado de primarização. Por quê? Porque é a natureza do ser humano. Quando você fica doente, você toma um remédio, o que é aquele remédio? É só algo que vai fazer com que o seu corpo volte ao seu estado natural. Porque o estado natural do teu corpo não é a enfermidade. O estado natural do teu corpo é a saúde. Então, se você fica doente, muitas vezes, até mesmo sem remédio, você volta. Só que às vezes demora mais, mas volta. O medicamento vai só acelerar o processo de volta.
É a mesma coisa que ia acontecer com a sociedade após a Revolução Industrial. Esse negócio ia causar o impacto que ele causou, depois, com a própria Revolução Industrial, iria voltar. Só que aí, então, surgiu uma coisa na sociedade que fez com que a mesma permanecesse neste estado de enfermidade, neste estado de secundarização. E esse negócio é o que nós conhecemos como marxismo. O que o marxismo começou a fazer e faz até hoje? Ele mantém a sociedade num estado de secundarização. O Marx, o que ele dizia? Veja, vamos fazer uma análise aqui, tá ok? Você é um banqueiro, doido por ganhar dinheiro. Você precisa que as pessoas trabalhem, que nem condenadas, porque quanto mais elas trabalharem, mais dinheiro elas irão emprestar, mais dinheiro elas irão ganhar, e mais dinheiro você tem dentro da conta do próprio banco, e mais oportunidade de emprestar você tem, e mais lucro você vai gerar. Que maravilha! Para o banqueiro. Daí, surge um indivíduo com uma teoria de que a base da sociedade é a economia. Você já gostou? Gostei desse cara. Começamos bem a conversa. Daí, esse indivíduo, ele postula que a natureza do ser humano, e isso que ele se diz filósofo, ou atribuíram a ele o título de filósofo, né? Seja o que for, como filósofo, contrapondo Aristóteles, que diz que a natureza do ser humano é um animal racional, vem o Marx e diz que o ser humano não é um animal racional, mas ele é um animal que produz, que fabrica os seus instrumentos de trabalho e produz. E que tudo que existe na sociedade, família, valores, esposa, filhos, religião, direito, fé, Deus, catolicismo, tudo isso são discursos. Mas o que na verdade constitui a realidade do ser humano é que ele existe para produzir. Aí o banqueiro vai olhar para o Marx e vai falar: que maravilha! De onde você surgiu? Há anos eu estava esperando você. E aí então, você começa, a partir do marxismo, a fazer com que a sociedade, cada vez mais e mais, se encontre como uma estrutura secundária e não mais como uma estrutura primária. E o marxismo foi desenvolvendo a tecnologia ideológica para justificar todas estas coisas. E não só isso. O marxismo leva para dentro das próprias fábricas, do próprio sistema produtivo, a necessidade da luta, da briga. Então, a possibilidade de algum empresário, algum dia, talvez, quem sabe, olhar com benevolência para seus empregados e constituir laços mais profundos que contribuiriam para o próprio desenvolvimento daquela empresa, com a inserção deste embate marxista, se torna totalmente inutilizado. E aí a sociedade fica achando que o grande mal dela está nos indivíduos que a escravizam.
nos empresários. Daí ficam operários e empresários, operários e empresários, operários e empresários, nessa briga, e o sistema financeiro ganhando dinheiro, dando risada, feliz da vida. Porque supostamente surgiu um sistema contrário ao capitalismo, supostamente. Só que aí então, o que nós começamos a ver? Que o próprio sistema financeiro, ele começa a querer tomar conta do sistema educacional. E isto está muito bem descrito em um livro, que na verdade é um relatório, da Universidade de Yale. O nome do livro é esse, Relatório da Universidade de Yale, de 1828. Onde lá, os professores da Universidade de Yale, eles criticam a tendência que já estava acontecendo naquela época em transformar, vejam, o ensino universitário como um meio de capacitar a mão de obra para a sociedade industrializada. Para os professores de Yale, de 1828, isso era um absurdo. Esse não é o papel da universidade. O papel da universidade é formar um indivíduo constituído de virtudes. Um indivíduo com a sua inteligência trabalhada, desenvolvida. Aí depois esse indivíduo ele vai resolver o que ele vai fazer. Mas o papel principal está feito. E essa profissionalização não era papel das universidades. Só que aí, conforme o tempo vai indo, e nós temos a entrada das grandes fundações, principalmente as fundações Carnegie e Rockefeller, o próprio nível superior vai cedendo às demandas da sociedade industrializada. As demandas de você ter mão de obra capacitada. Só que enquanto estas coisas estavam acontecendo, o próprio marxismo foi desenvolvendo a sua consciência para despertar para a realidade educacional. Coisa que não se vê no Marx. Para o Marx, tentar fazer a revolução por meio das escolas era um absurdo. Primeiro, porque o professor não era um revolucionário. Segundo, porque você não tem que ensinar nada aos homens, porque ensinar é ideológico. Nós estamos aqui para produzir. É essa a nossa essência, e a base da sociedade é a economia, sempre o foi. Da onde que ele tirou isso? Da cabeça dele. É assim que se fazem sínteses filosóficas, tirando as coisas da nossa cabeça. Daí você vê a diferença do Aristóteles para o Marx. O indivíduo vai lá e estuda 158 constituições das civilizações mais antigas, para depois ele tomar a decisão dele. O Marx ouve uma palavrinha do indivíduo chamado Morgan, que tinha uma teoria, porque ele tinha vivido, tinha tido contato com uma sociedade indígena matriarcal, que a sociedade era isso. E em cima disso ele vai tirando todas as conclusões dele. Por quê? Porque ele já estava tendencioso a isso. Porque ele não quer fazer uma síntese da realidade. Ele quer impor algo que está na cabeça dele, mas que não condiz com a realidade. Mas porque para ele isso pouco importa. Não interessa eu tentar especular a realidade e fazer com que a minha inteligência se adeque à mesma. Isso é bobeira. Nós não somos isso. Nós somos seres que produzem. Então, tudo que estava ligado a isso é o que, de fato,
constitui algo digno de ser levado para os outros. Mas então, para ele, a educação só seria possível depois da revolta do proletariado. Quando surgisse, então, a sociedade justa e igualitária, ali você criaria uma escola em termos marxistas, que ela então difundisse nos seres humanos aqueles conceitos que já estavam realizados através da revolução do proletariado. Então, para ele, o sistema educacional não era importante. Quem vai começar a levantar a bola para isso é o George Lukács. Principalmente em seu livro História e Consciência de Classes, onde você tem pela primeira vez um marxista querendo trabalhar nas pessoas o nível da consciência. Depois disso você tem o Mao Tse-tung, com toda a revolução educacional chinesa. Aí você tem nível de consciência em George Lukács. Você tem a revolução cultural chinesa promovida pelo Mao Tse-tung por meio do sistema educacional. Vendo tudo isso, na década de 60, os senhores da Escola Normal Superior, Pierre de Bourdieu e Louis Althusser, publicam então, ambos, sobre a reprodução e a reprodução, onde como é que a revolução marxista ela se dá dentro das escolas, ou como a opressão capitalista ela é reproduzida pelo sistema escolar. E dali para frente você tem então Paulo Freire da vida, e você tem o marxismo então dentro da sala de aula, que é com o que nós temos que lidar hoje. Só que vejam, com isso, o sistema financeiro aplaude. Porque na medida em que você entrega a educação para o marxista, o que ele vai fazer? Ele vai tornar as pessoas cada vez mais e mais insensíveis a compreender qualquer tipo de conceito. Porque na própria natureza marxista não há conceito. Ele vai destruir toda a base moral que o ser humano pode ter e vai pervertendo-o cada vez mais e mais. A hora que o sistema financeiro ele olha isso, ele agradece. Porque depois que o marxismo tiver feito todo o trabalho sujo, ele simplesmente remove o marxismo, porque o marxismo ele é que nem um cão. Você mostra um pedaço de carne para o cão, ele fica doido, ele fica abanando o rabo, ele vai atrás daquele pedaço de carne. Se você joga aquele pedaço de carne lá no canto da sala, o cão vai lá, doido. O marxismo é assim com a economia. O marxismo é assim na economia. Basta você fazer um exemplo. Vai na selva do Congo e vê se você acha um marxista. Aí você faz a mesma experiência e vai em Nova York para você ver. Se você vai achar um marxista ali. O marxismo vai atrás de onde tem dinheiro. Então o sistema financeiro o atrai. Depois ele leva o marxismo para onde ele quiser, retira ele do sistema educacional, e aí quando o sistema educacional estiver totalmente destruído, o sistema financeiro pode vir então e impor as reformas educacionais que eles acham serem as melhores. Só que com isso, este processo de secundarização da sociedade ficará ainda pior. E é o que já está acontecendo e o que está sendo planejado para acontecer de uma maneira ainda pior. Então, você começa a ver que o sistema educacional vai sofrendo mudanças. Vão sendo inseridos sistemas dentro do sistema educacional.
Você precisa medir o aluno na 4ª série, medir o aluno na 8ª série, medir o aluno no 3º ano. Depois você precisa medir o aluno na faculdade. Depois que você implementou os testes, você diz que você estava dormindo. E de repente você acordou 3 horas da manhã com uma ideia brilhante. Por que não impor um currículo único? Daí então, basta você colocar no teste o que está no currículo. E vai todo mundo estudar o que você quiser. E com isso, o processo de formação do ser humano, aquele processo que nós vimos que o Cristo fez com os apóstolos e que depois foi se desenvolvendo na cristandade, em verdadeiros sistemas educacionais elevadíssimos, você vê que esse ideal educacional, ele se torna totalmente impedido de acontecer na medida em que o sistema financeiro está se apropriando do sistema educacional. E aí depois, para você tomar o controle de tudo, você coloca os testes, depois você coloca os padrões, que são os currículos. Você simplesmente retira o professor, você coloca um computador ali. O aluno não precisa de um professor, de um pedagogo. Não tem mais aquela relação primária entre o professor e os alunos. Mas é o aluno e um computador. E por quê? Porque você tem que formar nele competências e habilidades para atender a uma economia globalizada. Só que com isso, você tornará as pessoas totalmente incapazes de sequer refletir nas coisas mais simples da vida e totalmente conduzidas por um sistema financeiro que não nos concebe como pessoas, como a nossa família nos concebe, como o nosso Senhor nos concebe, como a igreja nos concebe, mas como funções e mão de obras unicamente necessárias para que você possa contribuir para a globalização da economia, servindo-se da globalização da educação. É isso que eu tinha para expor a vocês. Acredito que o meu tempo já foi. Muito obrigado pela atenção de todos.